Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para iniciar o nosso estudo semanal de o livro Nosso Lar. Hoje, dia 30 de outubro de 2023, e vamos para mais um capítulo. Hoje vamos estudar o capítulo 14, chamado Elucidações de Clarencio. Então, apenas aguardando aqui uns minutinhos, como sempre fazemos, para que os amigos possam chegar, se conectar, e assim a gente possa iniciar mais um estudo. Deixamos aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento, os nossos votos de muita paz a todos aqueles que assistem, acompanham esse estudo, mas não aqui online, quantos amigos que acompanham em outros horários. Então fica aqui o nosso abraço e o nosso boa noite, o nosso abraço aqui aos amigos que já estão conectando aqui pelo Facebook. O nosso amigo Edson Fukuta, um abraço, Edson. A Lu Alves de Araújo, boa noite. O Rafael Ducati, muito bem-vindo. Quem mais aqui? A Jane Fernandes, chegou na hora, é isso aí. A Graça Barbosa aqui também, boa noite. A Silmara Simões, a Maria Boneberg, aqui também a Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia. A Dair Alves, boa noite, Adair. O Ailton Cosmo, nosso amigo. Silmara Simões, está corrigindo aí. Quem mais aqui? A Fátima Baldo, boa noite, Fátima. Que legal, a Lu está dizendo que quando não pode assistir ao vivo, assiste depois. Legal, viu, Lu? Eu sei que tem muitos amigos aí e amigas que acompanham depois, né? Muito legal. A Zuleide Carvalho, nossa querida amiga. Muita luz a todos, que assim seja. A Mari Batista. A Elizabeth Fonseca. A Mariângela Caetano também. A Edna Markovics, boa noite. O Wellington Monteiro. O Antônio Sampaio, boa noite, São Antônio. A Vanilza Tavares, também aqui, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço aos amigos de Pelotas, muitos amigos aí nesse estado do Rio Grande do Sul. A nossa amiga Elisa Pagotto chegando aqui no Insta também, boa noite, muita paz também. A Rose também aqui já conectando. E todos os demais amigos e amigas que já estão chegando aqui, se preparando para mais uma noite de estudos. A Silmara está pedindo oração ao marido, né, Alexandre, hoje está completando um ano da desencarnação. A gente faz sim, viu, Silmara? Ao final nós faremos, tá? A Ercília Machado aqui também, boa noite. Muito bom. Vamos então, primeiramente, né, pedir a inspiração do alto, que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre nos inspire, nos abençoe. É muito bom que a gente esteja em sintonia com os bons espíritos amigos, para que a gente possa assimilar bastante do conteúdo, que possa ser proveitoso a todos nós. Então vamos iniciando o capítulo 14, chamado Elucidações de Clarencio. Vamos lá então, pessoal. Elucidações de Clarencio, que André Luiz começa dizendo: pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos,
vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Aqui, pessoal, só relembrando o capítulo anterior, que André Luiz procurou o ministro Clarencio para solicitar algum trabalho. Ele já estava então se sentindo fortalecido, recuperado, né? Já estava com a saúde espiritual em dia, e ele então buscava um trabalho na colônia. Ele pede aquela audiência com o ministro e o ministro o atende em conjunto com uma senhora. E a senhora teve a oportunidade de falar primeiro. E a senhora, né, apresentando a solicitação dela, nós vimos na semana passada como que ela reivindicava algo que não fazia jus, né, não merecia por aquele pedido. Porque o ministro deixou claro a ela que ela não havia correspondido, né, ela não tinha méritos para aquele pedido. Não numa forma dura, mas numa forma educativa o ministro mostra isso a ela. Que ela tinha ofertado poucas horas de trabalho para a colônia e agora reivindicava a vinda à terra para ajudar seus filhos. Então o ministro nega o pedido e pede que ela repense. Então André Luiz é isso que ele começa dizendo aqui, que chegou a vez dele para falar. E ele então, observando aquilo que desenrolou na conversa entre a mulher e o ministro, ele começou a ficar receoso. Ele está dizendo aqui, tremia dentro de mim, arrependido de haver provocado aquela audiência. Aí ele continua dizendo, não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Então vejam, ele tinha a intenção de pedir um trabalho na área que ele era formado aqui na Terra, na medicina. Então ele nutria ali a esperança de poder atuar como médico espiritual na colônia. E aí, vendo o que se desenrolou no diálogo com aquela mulher, ele começou a pensar, será que não era muita presunção da parte dele, né, solicitar para atuar como médico, onde ele era enfermo? Vejam bem como faz sentido, ele ainda era enfermo. Como que ele já se sente na condição de auxiliar outros, sendo que ele mal chegara na colônia, não tinha habilidade espiritual, né, no conhecimento espiritual. E ele começa então a pensar diferente, ele começa a repensar o seu pedido. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ele já estava ali querendo desistir daquele pedido, querendo voltar atrás naquela audiência que ele provocou com o ministro. Ele já estava querendo desistir, mas chegou a vez dele. Era hora de falar, o ministro estava ali já o convidando a expor o motivo pelo qual ele ali se encontrava. Vamos ver aqui primeiro, dar o nosso boas-vindas a todos aqui, sejam muito bem-vindos. Tem a turminha, alguns da turminha do Alexandre aqui hoje, né? Parece que não aconteceu o estudo do Alexandre. Sejam todos bem-vindos, viu, meus amigos? Vamos ver se tem alguma colocação aqui já. Então a Edna lembra aqui para fazermos vibrações para os desabrigados, né, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente pode fazer nessa vibração ao final e a gente, né, ora junto aí por eles. A Elizabeth Fonseca também pedindo orações. Bem-vindo todos aí que foram chegando, se conectando
com o transcorrer da live. Muito bem-vindos. O Ailton também está colocando um pedido, né, de vibração, que todos nós possamos vibrar juntos. A Edna está dizendo muita chuva, né? Acabou gerando esse problema. Acho que por enquanto não tem nenhuma colocação ainda não, né? Tá tudo em ordem. Então vamos avançando aqui. Aí André Luiz continua dizendo: ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade humana não tolera outro gênero de atividade senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Então, vejam bem, ele pensava em pedir qualquer tarefa na área médica. Ele queria atuar como médico ali na colônia. Então ele pensou, poderia pedir qualquer trabalho ali dentro da especialização dele, né? Mas aí ele começou a ter ele começou a refletir consigo mesmo, né? Por que pedir serviço especializado no sentido da medicina? Por que ele não poderia fazer outro serviço qualquer, entenderam? Ele não precisaria pedir um serviço no campo da medicina. A Maria Isabel Rubatino aqui também, né? De Carandaí, Minas Gerais, boa noite, viu? A Aline Pinheiro aqui também, boa noite, sejam bem-vindas. Então, pessoal, ele começou a pensar consigo antes de expor a sua fala ao ministro. Não seria melhor pedir qualquer trabalho, né? Não precisava especificar que fosse na área médica. Aí ele diz, tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho, já dizendo isso ao ministro. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Vejam o que ele diz, ele decide então, né? Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Então vejam, André Luiz estava muito disposto ao trabalho. E percebam, amigos, que o pedido partiu dele, isso que a gente já disse em outra oportunidade. Os espíritos amigos, né, responsáveis pela colônia, não forçam ninguém ao trabalho. Isso deve brotar do coração de cada um. Então ele sentiu o desejo de trabalhar. Ele buscou o ministro para solicitar um trabalho. Mas o probleminha é que ele queria trabalhar na sua especialidade médica. E ali, diante do ministro, ele repensou isso e acabou dizendo, qualquer trabalho me interessa. Né? Não precisa ser ali da área da medicina. Tudo bem? A Vera Correia aqui também, boa noite. Aí então, ele diz assim, Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Aqui é aquele detalhe que nós falamos sempre, né? Os espíritos, principalmente os mais elevados, eles conseguem penetrar o pensamento dos outros. Então André Luiz fez aquele pedido, mas o ministro sondou lá os pensamentos mais íntimos dele. O ministro como que percebia qual era a verdadeira intenção do pedido dele. Então o ministro responde para ele, já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra.
Então, aí ele diz, até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Então é muito interessante, né, porque o ministro percebeu, isso é natural, o espírito lê a mente dos outros, né? Os pensamentos no mundo espiritual ficam claros para os outros. Então o ministro percebeu que a intenção dele era pedir tarefa no campo da medicina. Por isso ele disse, verbalmente você pede qualquer trabalho, mas no fundo, na verdade, você queria trabalhar na sua área. Aí o ministro falou algumas coisas, o André Luiz se sentiu até confortado. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Tudo bem, Maria Luísa? Boa noite, viu? Bem-vinda. O ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Começa agora o ministro pegar um pouco pesado ali com ele, né? Então, primeiro, o ministro reconheceu que ele queria pedir o trabalho ali no campo da medicina. E agora o ministro começa a deixar claro para ele algumas coisas. E vejam como o ministro transporta a questão do trabalho a nível de Deus. Olha que interessante. Ele coloca assim, o Pai nos honra com sua confiança. Porque a hora que nós temos uma tarefa na terra, uma profissão na terra, é Deus confiando em nós para realizarmos o melhor trabalho. A gente às vezes não pensa dessa forma. Então por isso ele disse, o Pai nos honra com sua confiança e nós, por nossa vez, desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Ou seja, às vezes não honramos aquela tarefa que estamos para realizar, não exercitamos, não realizamos o trabalho como deveria ser, um trabalho abençoado, um trabalho que Deus nos permitiu, que Deus nos confiou. Será que nós enxergamos o trabalho dessa forma? O ministro vai falar mais ainda sobre esse ponto. Mas vamos ver primeiro aqui se tem mais alguma participação aqui de vocês. Eu vi que foram chegando mais amigos, todos sejam muito bem-vindos, muito boa noite para todos, viu? A Graça está dizendo, né? Todos terão que ser verdadeiros mesmo. Pois é, lá a gente precisa aprender, né, Graça? Não adianta dissimular, né? Vai aparecer a realidade. O Ailton está dizendo, já pensou se nós conseguimos captar pensamentos de pessoas mal intencionadas conosco? Aqui a coisa fica encoberta, né? Aqui a gente dissimula, a gente fala uma coisa e pensa outra, né? Mas lá não é bem por aí, não. O Ed está dizendo, acho que eu ia querer trabalhar na padaria, confecção de pão de nosso pão nosso de cada dia espiritual. Então, né, Edson, você que produz o pão material, lá você vai produzir o pão espiritual, o alimento da alma. Já pensou que chique? Vai pensando. A Lu Alves está dizendo, fazemos exatamente o que Deus nos confiou, é isso. Então, a gente precisa valorizar o trabalho, a oportunidade que Deus nos concede e realizarmos da melhor forma ao nosso alcance, valorizando qualquer tarefa, qualquer profissão, né? A Fátima Baldo está perguntando, qual a utilidade da medicina na Terra? A utilidade medicina... Peraí que pulou aqui. Desculpa, Fátima, acabou rodando aqui, eu perdi sua mensagem. Qual a utilidade da medicina na Terra, no mundo espiritual? Ah, tá, acho que eu entendi. A tarefa, né, médica daqui da Terra para o mundo espiritual. A tarefa da medicina na Terra, os espíritos, lógico, valorizam muito, porque aqueles que vêm para o trabalho com a medicina é um sacerdócio, na verdade, né?
porque vão lidar com vidas, vão trabalhar, vão oferecer o seu trabalho para a recuperação da saúde, para o tratamento, para prolongamento da vida. Então, se eu entendi bem sua pergunta, Fátima, o mundo espiritual enxerga a medicina aqui como algo muito valoroso, tanto é que cada médico da Terra tem sempre um bom espírito amigo, um médico do espaço que o acompanha, mesmo que ele não faça suas orações, não peça auxílio, mas todos têm a presença de um bom espírito amigo, porque é algo muito sério, né? É uma tarefa muito importante lidar com vidas. Então, melhor seria que os médicos terrenos pudessem orar. André Luiz diz isso em suas obras. Que bom quando eles encontram aquele médico que ora, que pede auxílio, que confia no auxílio da espiritualidade. Quanto mais não se pode produzir dessa forma, né? Nossa amiga Eliana Araújo, que estivemos juntos ontem na live. Bem-vinda, Eliana, muito boa noite. O que mais aqui? A Lu Alves está dizendo, né? Cada um faz aquilo que dá conta e merece. Sim, cada um vai tentar realizar o seu melhor, mas o que acontece, né, Lu, é que às vezes, pelas nossas necessidades espirituais, pode ser que não esteja dentro do planejamento reencarnatório a profissão adequada de acordo com as nossas preferências. Às vezes submetemos-nos a outras tarefas e precisaríamos dedicar, né, com amor da mesma forma. O Ailton está dizendo, como diz o Divaldo, pensa uma coisa, fala outra e faz outra totalmente diferente. É por aí, né? A Lu está dizendo também, infelizmente a maioria dos médicos terrenos são ateus. Só que esse quadro vem mudando, né, Lu? A gente já percebe muitos médicos espíritas até, graças a Deus, assim, já médicos que trabalham já com a consciência da espiritualidade, né? Apesar que muitos ainda realmente não têm aí, né? Não se ligam a uma crença, mas a gente tem esperança que isso vem mudando, vem melhorando, né? Nossa amiga Ruth Diogo aqui também no Insta hoje, bem-vinda. Vamos continuar aqui então. Deixa eu ver onde eu parei, eu acabei esquecendo. Ele diz assim: você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhes custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Nossa amiga Mariene Rocha aqui também, bem-vinda, viu? Boa noite. Então, amigos, aqui o Clarencio começa a relembrá-lo, né? Relembrar André Luiz, de que ele foi aquele médico cheio de vantagens, de possibilidades, os pais custearam o estudo, ele tinha pais, né, com mais recursos financeiros, nunca soube o preço de um livro, quer dizer, não dependeu dele trabalhar para pagar seus estudos, recebeu tudo, como a gente diz, de mão beijada. E ainda, logo começou a realizar a tarefa, a desempenhar, né, a sua tarefa, recebia proventos compensadores, né? Era um médico que ganhava bem, tinha uma boa condição social. Então, o ministro quer levá-lo a pensar nas comodidades que ele tinha, nas facilidades que ele tinha, e, em contrapartida, se esperava muito dele, né? Para que oferecesse da sua parte a contrapartida por tudo aquilo que ele recebia. Então, Clarencio diz ainda, prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu.
Então ele foi aquele médico que prosperou rápido, começou a ganhar muito bem, né? Ter a contrapartida financeira muito boa, foi se tornando um médico abastado, né, financeiramente. E aqui o Clarencio coloca um detalhe interessante, né? Prosperou tão rápido que transformou facilidades em carreira para a morte, ou seja, se a pessoa não sabe lidar com os recursos, com as facilidades que vão chegando, né, ele acaba se perdendo, aquilo acaba sendo prejudicial para ele, como foi para André Luiz. Oi, Helena Nunes também, boa noite, viu? Bem-vinda. Então, pessoal, percebam que até a facilidade, né, muitos recursos que ele recebia com a profissão, se a pessoa não sabe lidar com isso, acaba sendo um problema também. Ele diz aqui que contribuiu para a morte prematura, porque ele foi se entregar a excessos, né? E ele diz, enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos, que nós sabemos. Ele relata, André Luiz, vimos no filme, né? Ele se entregava às noitadas, a muita bebida, aos excessos, até a traição conjugal, né? Então, assim, ele cometeu muitos excessos. Aí ele diz, ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Então, ali, já no meio da fala do Clarencio, o André Luiz começa a reconhecer que realmente ele errou. Ele tem consciência, veja bem, isso é importante, porque às vezes o espírito errou muito e não se conscientiza. Às vezes o espírito foge da consciência. E ali André Luiz está mostrando que reconhece o erro, reconhece, né, o desperdício da oportunidade que teve de realizar algo melhor. Então ali ele pede se poderia, né, como meio de resgatar os débitos, consagrar aos enfermos daquele parque hospitalar. Então, já que o ministro tocou na questão da medicina, e ele percebendo muitos erros que teve, ele pergunta, né, se ele não poderia dedicar-se aos enfermos ali agora gratuitamente, né, e dessa forma ser uma forma de amenizar a sua dívida, né, os seus débitos, para com a sua consciência e com a lei divina, né? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. A Isaura Maria de Carvalho está dizendo que deu aula há 30 anos. Lá, se puder, quero continuar. Que legal, né, Isaura? Que profissão bonita, né? Ensinar, né? O professor, a professora, dedicados realmente, é uma bênção, né? Quanto que nós todos devemos aos professores, aos educadores. Então, persista nesse teu desejo. E é lógico, né, Isaura, que para ensinar você precisa também se atualizar, né? Estudar. Então, que você tenha também, como está mostrando aqui, né, o interesse pelo estudo, porque toda profissão precisa de atualização. Precisa continuar estudando. E isso que vocês realizam aqui conosco, juntos, todos nós, né? Nós estamos mostrando esse interesse pelo estudo, que é algo muito bom, né? Que nos ajuda em vários sentidos. O Wellington Monteiro está dizendo, hoje em dia nas faculdades de medicina tem matéria de espiritualidade. Não sei se é em todas, mas eles estão reconhecendo a importância do espiritual no conhecimento médico. Legal, Wellington. Então, é justamente isso que eu comecei a comentar, né? Hoje começa a melhorar, a mudar as coisas. Muitas faculdades já aceitam, por exemplo, o passe, né, que é aplicado, a oração. Eles percebem, já é comprovado isso, que o passe, que a oração resultam em melhores, né, em melhoras crescentes. A Ruth Diogo está dizendo, acho que o Espiritismo e o fato de estarmos estudando, aprendendo, é uma oportunidade de reconhecer aqui e diminuir nossos débitos. Legal, Ruth. O estudo sempre é uma benção, né? Porque estudando, amigos, nós vamos... quanto mais conhecemos, mais
mais vislumbraremos o caminho melhor. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a doutrina espírita representa parte da verdade, né? A doutrina espírita são luzes do alto que chegaram à Terra para nos esclarecer. Então, muito legal, Ruth, é isso mesmo. A Maria Luísa está dizendo: me aposentei dando aula de alfabetização para crianças especiais. Olha que legal, né? Muito bom. Cada trabalho, né? Muito bonito. A Fátima Baldo está dizendo que em Bebedouro tem uma associação dos médicos espíritas, né? Isso. E essa associação médico, né, Fátima, tem a AME, né? Tem a AME Brasil também. Tem AME estadual, tem as AMEs regionais e tem a AME Brasil. Então, assim, a gente percebe que realmente muitos e muitos médicos, citando a medicina, né, porque estão em todas as áreas, já voltam um olhar para o espiritismo, para a espiritualidade, né? Então, em todas as áreas a gente percebe isso. A Graça Barbosa também dizendo que deu aula há 28 anos, mas prefere trabalhar nas faxinas do plano espiritual. Que legal. O Ailton está dizendo: também temos vários juízes espíritas, né? Devem julgar com uma transparência límpida e equilibrada. Sim, em várias áreas, né? O espiritismo, em muitas profissões aí, tem aqueles que vivem, né, o conhecimento espírita, aplicam o conhecimento espírita junto da sua profissão. Fica muito melhor, né? Dá uma abrangência maior, uma justiça melhor, uma produção, um trabalho melhor oferecido. Então o Edson Foucault está dizendo que entende bem isso, as facilidades que podem nos derrubar, que foi o que aconteceu com André Luiz, né? Muita facilidade também acaba às vezes sendo prejudicial. Vamos um pouquinho mais. Aí o Clarencio responde para ele, porque ele perguntou então se poderia, né, se dedicar aos enfermos ali da colônia. E o Clarencio responde: impulso muito nobre. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai, para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Vejam que frase profunda essa, né, de Clarencio. Ele começa reconhecendo que a atitude de André Luiz era nobre, de oferecer o trabalho para ajudar aqueles enfermos da colônia com o seu conhecimento. Mas ele vai começar a levar André Luiz a umas conclusões que veremos aqui a seguir. Primeiro, ele começa dizendo: é preciso convir que toda tarefa na terra, né, nas profissões, é convite de Deus para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Ele quer dar uma ideia no sentido, como dissemos um pouco já anteriormente, que enxerguemos o trabalho com outros olhos, que enxerguemos o trabalho, a profissão que cada um de nós tem, como uma concessão divina acima de tudo, como uma oportunidade que Deus nos concede para ingressarmos nos templos divinos do trabalho, ou seja, que compreendamos mais a fundo o que significa o trabalho. Porque o trabalho, amigos, que muitas vezes nós desprezamos, muitas vezes malbaratamos, o trabalho é uma oportunidade preciosa para crescimento espiritual acima de tudo. Porque o trabalho profissional nós buscamos para a remuneração, né? Nós trabalhamos para ganhar o pão de cada dia. Mas aqui Clarencio está dizendo que o trabalho é muito mais do que fonte de recurso financeiro. O trabalho é templo divino, é oportunidade que Deus nos concede para que a gente entenda que o trabalho deve ser realizado como uma tarefa sagrada. E muitos de nós ainda não temos esse olhar para o trabalho. E ele diz, olha que interessante a seguir: o título para nós é simplesmente uma ficha. Mas no mundo,
costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Olha que interessante. Então ele está dizendo o quê? O título da profissão que nós temos aqui é médico, é engenheiro, é mecânico, é cabeleireira, é professora, é dentista. Qualquer profissão ele está dizendo que é um título. Esse título da profissão que temos para o mundo espiritual é uma ficha apenas, vejam bem. Para eles não tem diferença entre medicina e um sapateiro, em um mecânico, em um trabalhador da limpeza. Ele está dizendo, o trabalho, a profissão ali, a tarefa que temos é uma ficha apenas. Mas aqui no mundo, ele diz, costuma representar porta aberta a todos os disparates. Por quê? Porque aqui nós valorizamos algumas profissões em detrimento de outras. Nós endeusamos certas profissões, valorizamos demais, né? E esses que as detêm, que as ocupam, que vivenciam essas profissões, acabam muitas vezes se perdendo nos excessos, como foi comentado, se deixando levar pelo orgulho, pelas vaidades, se sentindo superiores aos outros. Então é isso que ele começa a dizer. O trabalho, as profissões no mundo, por nós, elas são enxergadas de uma forma. Para o mundo espiritual, é enxergada de outra forma. Aí ele diz, com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor. Vejam bem. No quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Ou seja, com essa profissão que temos, né, que é essa ficha que eles chamam, a hora que nós ingressamos em uma profissão, que somos admitidos em um trabalho aqui na Terra, ele diz, nós ficamos habilitados a aprender nobremente, aprender aquela profissão, aquela tarefa, desempenhar aquela tarefa nobremente e a servir o Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Dá para entender isso, amigos? O trabalho que nós realizamos na Terra profissionalmente, nós estamos falando da profissão, que nós buscamos apenas com o olhar da remuneração, né, do dinheiro que vai nos dar o pão de cada dia, ele nos lembra aqui que é a oportunidade de servir ao Senhor. Então veja, um trabalho realizado, qualquer seja ele, não tem diferença, qualquer profissão, se a encaramos com os olhos dessa religiosidade, dessa consciência divina, nós vamos trabalhar acima de tudo para Deus, porque através do trabalho nós nos desenvolvemos espiritualmente, nós desenvolvemos virtudes, nós crescemos, nós contribuímos com a coletividade. Vocês pararam para pensar? Mesmo que a gente receba a remuneração, pensemos só nisso muitas vezes, mas o nosso trabalho está levando benefício a todos. E o trabalho que é realizado com amor tem muita diferença daquele que é realizado pelo outro, né? Pela outra que apenas espera a sua remuneração, realiza o trabalho contrariado. Então pensemos nisso. Quem esteja ainda na ativa, na sua profissão, ou aqueles que já se aposentaram, mas que vão trabalhar na próxima existência, somos reencarnacionistas, pensemos à frente. Então devemos pensar que o trabalho é, acima de tudo, um trabalho a Deus, né? Servir ao Senhor com o nosso trabalho. Aí ele diz, meu irmão recebeu uma ficha de médico, né? Falando de André Luiz. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Ou seja, André Luiz recebeu a ficha de médico, como ele diz, né? Uma ficha, uma tarefa, que podia ser muito bem desempenhada ou não. E como aqui ele diz,
Como André Luiz penetrou o templo da medicina, mas não realizou da forma que se esperava, não viveu aquele trabalho dignamente, ofertado a Deus acima de tudo, não foi um médico dedicado, amoroso, não honrou a profissão acima de tudo. Então ele não merecia receber ali a confirmação daquele pedido que fazia ao ministro. Já está deixando claro isso. Deixa-me ver aqui se tem mais alguma colocação. Aqui no Facebook eu não consigo acompanhar na hora, né? A Mar Silva, tudo bem, Mar? Está dizendo, no meu trabalho tenho que ver além do meu salário porque é divino. Olha que legal, é essa a ideia, né? Enxergar além da remuneração, perceber algo mais, porque ela está colocando autistas necessitam de mim. Olha que bonito, né? É um trabalho que lhe dá o pão de cada dia, lhe dá o sustento, lhe dá a remuneração justa, espero, né? Mas que também é um trabalho de grande doação, né? Como tantos outros. Mas entendamos, amigos, que não só esses especiais, né, que lidam com situações mais delicadas, mas qualquer trabalho, certo? Qualquer trabalho que é feito com amor, nós ofertamos aos outros o melhor de nós. E nós desenvolvemos-nos espiritualmente também com essa atitude amorosa. Então, por isso que é um trabalho ofertado a Deus, qualquer seja ele, né? A Mi também aqui, tudo bom, Mi? Dizendo, trabalho em empresa de tecnologia e sinto que não estou contribuindo. Então, é bom para levar as reflexões, né, Mi? Cada trabalho tem ali as suas possibilidades. Se você acha que não está contribuindo porque o ramo de tecnologia não contribui efetivamente para a coletividade, não sei se é isso que você quer dizer, se for, todos os trabalhos contribuem, né? Agora, não sei em que sentido especificamente que você coloca que não está contribuindo. Se você quiser esclarecer melhor, que eu posso ter interpretado errado. Que mais aqui? A Lu Alves está dizendo, o dinheiro é essencial, claro, mas se fizermos o que gostamos e fizermos com gosto, é bem melhor, justamente. É nesse sentido mesmo, né? Da tecnologia, que às vezes não está contribuindo. Não pense assim não, porque qualquer trabalho contribui. Não é pensar que, por exemplo, um professor, um médico, né? Contribui mais diretamente, mas todas as profissões contribuem, às vezes indiretamente, mas contribuem. O que seria de nós sem a tecnologia, entendeu, Mi? Por exemplo, pense, estamos realizando uma live aqui agora. Olha a comodidade, cada um de nós em um canto do Brasil e até fora do Brasil. Estamos aqui juntos, online, né? Estudando em conjunto. Veja que comodidade, que facilidade, graças à tecnologia, né? A internet, tudo está por trás aí a tecnologia. Então entenda que qualquer trabalho está contribuindo sim. Então, o trabalho que é feito com amor, a diferença porque às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, na tecnologia como a mim. Ela pode oferecer a sua parte técnica, né, de conhecimentos técnicos, contribuir ali satisfatoriamente com o seu conhecimento. Mas, às vezes, por si mesma, não está adquirindo os benefícios do trabalho, porque aquilo não a engrandece espiritualmente. Ao passo que aquela pessoa que faz por amor, veja bem a diferença, não quer dizer exatamente amar o que faz, porque às vezes somos colocados em tarefas que não exatamente amamos, mas a gente pode fazer com amor, é diferente. Às vezes eu realizo um trabalho que não exatamente é aquele que eu gostaria de realizar, mas se eu compreendo que o trabalho é uma bênção de Deus, eu realizo aquilo com o máximo de amor possível. Eu realizo aquilo alegre, feliz, contente, agradecido a Deus. Entendeu a diferença, pessoal? Nesse sentido, a gente contribui e cresce espiritualmente falando, né? Ficou claro aí, minha? Mas fique tranquilo, amiga, que com certeza está contribuindo e muito.
vamos ver aqui para a gente continuar mais um pouquinho. Carolina Maria chegando aqui também, assim seja, muito obrigado. A Graça Barbosa está dizendo, quando meu filho se foi, fui a um psiquiatra, né, que nem olhou no meu rosto. Falou que não poderia fazer nada por mim, só o tempo. Então, é difícil, né, a hora que a gente encontra um profissional com essa frieza, né? Legal, então tá bom. Esse profissional com essa frieza que às vezes não tem esse lado humano, né, Graça? Mesmo que ele não pudesse fazer, a forma, a abordagem diferente poderia fazer toda a diferença, né? A Fátima Chaves está dizendo, e aqui o trabalho para ter valor tem que ter estudo. Infelizmente a classe baixa já não tem o valor dos que têm mais possibilidade de fazer curso e outras coisas. Então, Fátima, essa é a diferença que o ministro está colocando. Para nós aqui na Terra, nós valorizamos muito, né, certos trabalhos, certas profissões, e desprezamos outras. Isso acontece aqui na Terra. Mas o que eles deixam claro, Fátima, é que para o mundo espiritual, na visão divina, né, de Deus, para eles o trabalho é diferente. Qualquer trabalho é muito importante, não fazem diferença. Então vejam, a pessoa que trabalha num serviço simples, como você coloca, né, sem estudo, ali uma pessoa, um trabalhador braçal, ele também tem uma ficha, como disse o ministro, né? É uma ficha de trabalho, depende de como também ele realiza o trabalho. É a mesma situação. Dá para entender que qualquer profissão para Deus depende de como a realizamos, né? Como enxergamos a oportunidade que temos, certo? Então todos terão o mesmo valor para Deus, dependendo da forma como desempenham as tarefas. Seguindo aqui então, então ele disse lá que ele não pode endossar os desejos, não vai conceder o pedido de André Luiz. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Olha que interessante. Ele começa agora, pessoal, a falar num outro sentido. O André Luiz, como tantos outros médicos até hoje, né, que olham para a pessoa e enxergam apenas o corpo, é nesse sentido que ele vai falar agora. Os médicos que, infelizmente, ainda não têm a visão da alma, do espírito, né, então tratam apenas a pessoa como se fosse um aglomerado de células. E assim, não, lógico que não vão exercer de uma forma mais profunda essa medicina, né? Então André Luiz foi um desses que via exclusivamente matéria. Aí ele diz, não nego sua capacidade de excelente fisiologista, que era a especialidade de André Luiz, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Ou seja, o botânico apenas buscasse definir as árvores pelas cascas secas, ou seja, mortas, né? E não examinasse a vida da árvore, a essência, a raiz, todo o conjunto, nesse sentido. Então ele diz, grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Anatomia, né, que é o estudo do corpo. Concordemos que a medicina é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhecer agora, o médico não pode, como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Está vendo que eu estava já adiantando? Ele quer dizer o que, amigos? Nós já estamos vivendo a era do espírito, eles dizem. A época, o momento atual da humanidade já é para que o espírito esteja mais presente em tudo. Então a medicina precisa urgentemente reconhecer a alma, o espírito, o corpo espiritual, para que os tratamentos avancem, para que
o trabalho que eles oferecem, né? Para que o estudo amplie o entendimento para uma visão muito maior da alma e do espírito. Então ele diz, muitos profissionais da medicina no planeta, veja que interessante agora, como é verdade, muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Olha que interessante. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções, aqueles que ousam, né, ver algo diferente, reservam-se zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Ou seja, os médicos têm receio de querer falar sobre algo que transcende a matéria. Existe uma maioria ali ainda que só enxerga matéria, só enxerga as células do corpo físico. Então aqueles médicos que ousam levar para o meio, né, acadêmico da medicina, levar conceitos mais espiritualistas, o que eles recebem? Zombarias e escárnio dos companheiros. Ou seja, precisa ser corajoso ainda no momento atual para poder levar informações, né, além da matéria. Mas graças a Deus nós sabemos que temos muitos médicos espíritas que não se importam de receber essas zombarias, essas críticas, porque são mal vistos muitas vezes. Esses pioneiros que arriscam a defender o lado do espírito, né, da alma, da espiritualidade, esses acabam ainda sendo mal vistos, desprezados. Mas eles preferem, né, levar à frente aquilo que acreditam. Não se deixam abater diante das críticas, dessas perseguições até, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação no Face antes da gente prosseguir. A Graça Barbosa está dizendo, tem a ficha de professora, mas vou fazer faxina no gabinete do ministro. Aí, tá vendo? Mas tem que ser no gabinete, né, Graça? Ó, tem que fazer faxina em qualquer lugar. A gente também já fica escolhendo, tá igual o André Luiz, hein, Graça? É brincadeira, só para descontrair, hein? Mas é interessante, a Graça já está aceitando aí qualquer trabalho, né? O João Franco está dizendo, na minha época, para você ser ótimo e admirado, seria engenheiro ou médico. Mais ou menos advogado, os demais, coisa dos anos 60. Não mudou muito, né? O Ailton está dizendo, a medicina precisa fazer uma sondagem mais profunda para detectar o princípio da doença, mas ainda é difícil. Pois é, né? O que o Ailton coloca, porque a medicina trata o efeito, não trata a causa, amigos, né? É isso que o Ailton está colocando. A medicina vai perceber, quando a gente manifesta uma doença, um problema, isso é efeito. O que é a causa? O que gerou essa doença? A causa está no ser imortal, no espírito. Então a medicina não consegue enxergar a causa. Por isso que os medicamentos, né, fornecidos pela medicina terrena combatem o efeito. Ou seja, se nós não mudamos atitudes, se nós não mudamos comportamentos, sentimentos em desequilíbrio, a doença volta. Porque a medicina ainda combate efeitos. Precisará reconhecer o espírito para começar a tratar das causas, né? Aí aqui a Edna disse, 2 profissões muito importantes são professor, que forma vidas, e médico, que salva vidas, mas todos têm o devido valor e respeito. Sim, as 2 são nobres, né? Mas todas as outras, bem vivenciadas, bem realizadas, são dignas também, né? São reconhecidas pelo Pai, porque cada um de nós que aproveita o trabalho que tem de forma boa, está realizando o seu melhor, está evoluindo. O João está dizendo, a dignidade não está no trabalho, na função exercida, está no ser humano que o aceita com dignidade. Sim.
O Ailton está dizendo, é o caso da psicologia transpessoal, a possibilidade de ajudarem muito. Isso tem avançado, né, Ailton? A Fátima Chaves está dizendo, o trabalho em si tem a sua capacidade, todos nós precisamos do trabalho de cada um para poder ir avante. É isso, né? Todos precisamos da contribuição de cada um, tá? Todos contribuem, é uma troca, cada um oferece aquilo que pode e vamos assim trocando as experiências. A Jane Fernandes está dizendo que migrou para o Insta, teve travada no Face, eu nem percebi, Jane. Aqui a Lourdes Galvani também, boa noite, Lourdes. E a Fátima Baldo está dizendo, deixa eu ver que pulou. Paulo, um psiquiatra comentou que o paciente que tem religião é mais fácil de tratar. Sim, eles estão fazendo, né, Fátima, essas experiências já. A medicina tem feito muitas experiências nesse sentido. E vejam bem, pessoal, que nem a Fátima colocou, a paciente que tem religião. Eu diria até mais, não basta ter religião, que tem religiosidade. Porque, às vezes, a pessoa ostenta um título de religioso, né? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Mas é aquela pessoa que cumpre apenas preceitos, né? É o católico que vai só à missa, é o espírita só que vai tomar um passe, é o evangélico que vai num culto e volta, e não desenvolve um sentimento de religiosidade. Então, aqueles que desenvolvem um sentimento de religiosidade, que buscam viver a religião em suas vidas, esses realmente, né, vão mostrar muito mais facilidade no tratamento, na melhora, na facilidade para ser tratado em todos os sentidos, né? É a religiosidade acima de tudo. O que mais aqui? Boa noite para todos aí que foram chegando. O Diogo Guinho aqui também chegando, pedindo desculpa por atraso. Fica tranquilo, Diogo. Bem-vindo e bem-vindo a todos aqui que chegaram aí durante o transcorrer. Sejam bem-vindos. Vamos continuar mais um pouquinho. Aí ele diz assim, fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Ou seja, o André Luiz ficou impressionado, como muitos de nós também, com essa nova definição aí das profissões que o ministro passa, sobre a ficha, considerada igual para todos, sobre o trabalho ser uma concessão do alto, trabalharmos para o Senhor acima de tudo. Então ele ficou admirado com isso. E ele continuou dizendo, conforme deduz, continuou o ministro, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui, da colônia. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Então, mais uma vez ele reconhece ali, né, a sua deficiência, a sua incapacidade momentânea para exercer a medicina naquela condição espiritual, e ali, sinceramente, né, e não com palavras forçadas, como às vezes fazemos aqui, ele diz com sinceridade, submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Ele estava convencido de que naquele momento, só um minutinho, de que naquele momento ele ainda não estava em condições de exercer a medicina, né? A Jane está dizendo, quando a gente está fazendo prece, pode receber passe espiritual sem perceber? Sim, Jane, uma oração bem fervorosa, né? Uma oração verdadeira quando a gente realiza, o que acontece na hora da oração? A gente eleva o padrão vibratório, atraímos a presença de bons espíritos,
E pode ser que, se eles percebam nossa necessidade, nos auxiliem, né, com seus fluidos, que acaba sendo ali uma forma de um passe, né? Bom, seguindo aqui. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Quer dizer, o ministro bateu primeiro, brincadeira, né, entre aspas. Ele primeiro falou duro e agora ele vai, né, dar uma descontraída, vai fazer um carinho, né? Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Veja bem, nem naquele momento ele não podia ser nem aprendiz. Dá para entender? Um médico da terra, conceituado, um médico bom na terra, mas lá na colônia, nem aprendiz de medicina ele ainda não estava pronto, mas disse que futuramente sim. Sua posição atual não é das melhores, entretanto é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. Vocês já ouviram o termo intercessão, amigos? É uma palavrinha muito que vamos ver muito aí no meio espírita, né? Intercessão. O que seria? É um espírito que tem crédito, né, pela sua realização no bem, pelo seu trabalho ativo, pela sua amorosidade, por tudo aquilo que já fez pelos outros, um espírito que tem créditos. E ele o que faz? Usa vamos dizer, desse crédito que tem para pedir por outro que ele ama, que ele deseja ajudar. Isso é uma intercessão. Ele usa da sua capacidade, do seu mérito, para pedir por outro. Então o que aconteceu? O André Luiz recebeu uma grande intercessão e ele pergunta: minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Então vejam que bonito. O André Luiz, né, por mais áspero que era na sua profissão, por mais que ele não tinha uma amorosidade, ele conseguiu plantar alguma semente de simpatia, nem tudo foi perdido. E a mãe dele, principalmente, estava então intercedendo por ele. A mãe, nós sabemos, desde o momento já da cirurgia que o levaria à desencarnação, a mãe já estava ali intercedendo por ele. O ministro o visitava na condição umbralina, na região umbralina, né? Então a mãe foi aquela grande auxiliadora do filho, pelos seus méritos espirituais. Ela intercedeu por ele, né? E André Luiz recebeu grande ajuda através dessa intercessão, porque méritos próprios não tinha muito. A Elizabeth aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. Vamos ver mais um pouquinho aqui no Face, que eu não consigo ver na hora, pessoal. A gente vai vendo aos pouquinhos aqui, antes de prosseguir. Eu vou vendo algumas coisas aqui, pessoal, às vezes pula algum comentário, me perdoem. A Silvia Guerra está dizendo: minha sobrinha é enfermeira, não frequenta nenhuma religião, mas sempre que vai fazer um procedimento nos pacientes, pede para Jesus guiar as mãos dela. Olha que bonito, né? Enfermeira e pede a Jesus que guie suas mãos em qualquer procedimento. É isso que é bonito, né? Veja bem, a nossa amiga Silvia diz que ela não frequenta nenhuma religião, mas ela tem religiosidade. Vocês estão entendendo a diferença em ter uma religião e ter religiosidade? É a mesma coisa de uma pessoa chamada, né, do ateu. O ateu que é dito que não acredita em Deus, às vezes ele vive muito mais as leis de Deus na sua vida do que os ditos religiosos. Então, amigos, não basta ter um rótulo religioso, é preciso vivenciar isso. A Edna Markovic está dizendo que foi atendida há muitos anos por um médico espírita, pessoa de um coração gigante. Que bom, né? Quando tem essas oportunidades. E o João dizendo que o Chico falou que na oração até os obsessores se afastam, ficam quietos. Oração é uma bênção, né?
que mais aqui? Ana Lúcia Olive está dizendo, uso muito essa palavrinha em minhas preces. Que legal, né? Muito bom. Que mais aqui? A Ítala Cortes também. Gratidão minha também, viu, Ítala? A Edna Markovics. Pessoal agradecendo, mas tem mais um pouquinho aqui. Vamos, quem puder continuar, ainda não terminamos o capítulo não, tá? Vamos continuar aqui, ver se a gente finaliza então. Aí ele diz assim, porque ele perguntou se foi a mãe, né? Ele falou sim, esclareceu o ministro. Bom, isso já falamos. Logo após sua vinda, né, de André Luiz para a colônia, ouvi um relato. Não, logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas. Olha que interessante. Que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Então vejam que interessante. No mundo espiritual, eles têm ali, como se fosse um prontuário, né, de cada espírito, ali uma ficha de cada espírito, que para fins de ajudá-los, né, não para controle assim exagerado, mas para ajudá-los no progresso espiritual. Então o ministro disse que sabia da vida de André Luiz ali em detalhes, porque tinha relatos da existência dele, né? Que o ministro disse que examinou. Então, durante 15 anos de clínica, ele havia, mesmo com a sua falta de dedicação maior ao trabalho, né, não foi tão assim bem realizado, mas ele concedeu receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Vejam, isso já contou muito a favor. A Ruth está dizendo aqui, vários cargos, mas não conseguiu. Mas um outro humilde trabalhador espírita estava numa colônia mais elevada que a dele. Como que é? Vários cargos, mas não conseguiu. Mas um outro humilde trabalhador espírita estava numa colônia mais elevada que a dele. Ah, sim. Quer dizer, ele que era tão, né, poderoso na Terra, não conseguiu um cargo ali mais elevado, né? Não tinha condição. E às vezes um outro trabalhador mais humilde, né, poderia estar numa condição mais elevada. É aquilo que Jesus disse, né, Ruth? Aqueles que se elevam serão rebaixados e aqueles que se rebaixam serão elevados. Ah, Lourdes, a gente vai fazer oração ao final sim, tá? Se você quiser aguardar mais um pouquinho, coloca um copo com água aí para fluidificar. A gente vai pedir por todos nós. Aí ele diz ainda, na maioria das vezes, né, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, quer dizer, sem muita verdade. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos ao seu favor. Então veja, ele forneceu mais de 6.000, né, receituários gratuitos, mas 15 desses não esqueceram André Luiz, ficaram muito gratos e oravam por ele, intercediam por ele. Então esses 15 contribuíram muito para a gente perceber como qualquer trabalho no bem, mesmo que não é tão bem realizado, pode reverter-se, né, em nosso favor. Aí ele diz, devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou, aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Então Clarencio já estava vendo nele um bom trabalhador do futuro, que naquele momento ainda não estava apto ao trabalho da medicina. Mas o Clarencio, né, já vislumbrava ali um trabalhador dedicado, como André Luiz se tornou com o transcorrer do tempo. Um trabalhador muito dedicado, que muito tem contribuído com todos nós, com essa série aí que nos ofertou, né?
Aí ele diz: sentia-me radiante, pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grande eloquente silêncio divino. Muito bonito, né? Aí ele sentiu aquela alegria, a bênção do trabalho, o recomeço de uma nova fase de vida, porque a partir dali ele estava entendendo o que representava verdadeiramente a vida, as profissões, e a partir dali buscaria uma nova forma de ser, buscaria trazer, formar um novo André Luiz, como a gente vai ver já no livro seguinte, Os Mensageiros. Ele já começa dizendo isso, a visão dele completamente diferente, deixava os apegos para trás, já tinha uma visão muito mais espiritualizada, né? Bom, assim encerramos, amigos, e na próxima semana um capítulo muito interessante chamado A Visita Materna, que a mãe dele vai visitá-lo lá na colônia, né? Vamos ver aqui no Face mais alguma colocação para a gente encerrar então. O Ailton sempre descontraído, colocando aqui. Em outras palavras, o ministro tem a nossa capivara, ou ficha corrida. É isso aí, tem mesmo, Que procuremos fazer o nosso melhor aqui para mostrar uma ficha mais bonitinha, Ailton? E ele diz ainda, ele não expressava amor nos atendimentos gratuitos, não havia remuneração pelo ato praticado. Isso então, apesar dele ser muito frio, ali buscando apenas a sua remuneração, estava mais preocupado com a remuneração, mas mesmo assim acabou fornecendo receituário gratuito e acabou recebendo a bênção lá da intercessão, Vamos fazer a nossa oração final então, pessoal? Aqueles que quiserem então continuar mais uns minutinhos para a gente fazer a oração final. Pessoal deixando aqui seus agradecimentos, mas eu que agradeço muito, viu, a presença de vocês. Hoje aqui muitos amigos no Face também, aí no Insta também, muito bom. Fico muito grato a todos vocês aí pela participação sempre, que deixa o estudo mais interessante. A Rose está dizendo estudo lindo, esclarecedor, obrigado, muito obrigado, viu? O Diogo perguntando da rinite. Então, Diogo, minha rinite é assim, tem dia que ela vem, tem dia que ela afasta, Estou aprendendo porque tem a rinite, tem muitas causas aí, Tem lado emocional também, tem dia que a gente não está lá com essa firmeza, Então, às vezes a rinite aparece também. Mas graças a Deus hoje estou melhor. Obrigado, Diogo. A Helena Nunes aqui também dizendo obrigado pelo estudo, uma ótima noite, que assim seja. A Lourdes Galvani. Vamos então fazer a nossa prece, pessoal? Aqueles que quiserem colocar o seu copinho com água, tá? Que a gente pede a um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça para os embates de cada dia. Como estudamos hoje sobre as profissões, sobre o trabalho, que Deus nos ajude a encarar o trabalho com esses olhos mais espiritualizados, que todos nós possamos ofertar a nossa contribuição no trabalho profissional com mais amor, com mais dedicação, entendendo que estamos ofertando algo de nós aos semelhantes. O nosso trabalho faz parte de uma grande engrenagem para que funcione a humanidade, para que todos possam ter daquilo que necessitam. Então, cada um de nós contribui da sua forma. Que cada um possa oferecer da melhor forma a sua tarefa, o seu trabalho, a sua realização, possa ser ofertada com amor acima de tudo. Que pensemos nisso. Estamos realizando o trabalho como
Gratidão a Deus que nos ofertou a possibilidade. Que o nosso trabalho possa ser abençoado por Deus e possa ser visto pelo Pai com bons olhos. E que isso possa contribuir para o nosso crescimento espiritual, para que assim aprendamos a dar valor na oportunidade bendita do trabalho. E rogamos a Deus por todos nós que temos tantas dificuldades na vida. Nós sabemos o quanto a vida está difícil hoje no planeta Terra. Que fase difícil que nós enfrentamos. Muitas aflições, muitas dores, muitos irmãos carregando problemas aflitivos, as guerras, quantos conflitos, quantos problemas, quantos suicídios, quantas pessoas perdendo a consciência, raiando pela loucura. Então são quadros difíceis que nós enfrentamos. Rogamos a Deus que nos dê forças para superarmos as dificuldades que surgem cada dia, mas que nós não percamos a nossa fé em Deus e em nós mesmos também. Confiemos que Deus nos ampara e Deus e Jesus contam com cada um de nós que vamos aprendendo a mensagem do Evangelho. Cada um de nós que pode ser um instrumento da paz na terra, que podemos estender a mão àqueles que mais necessitam, que podemos tolerar um pouco mais, que possamos compreender um pouco mais. Abençoa, Pai, por toda parte, que os teus mensageiros de luz estejam em todos os lugares, a socorrer, a amparar, a iluminar as consciências, para que despertemos dessa cegueira que muitas vezes toma conta de nós, que possamos ver a tua criação perfeita, entendendo que estamos atravessando uma fase difícil, mas o futuro é promissor. Uma nova terra nos aguarda, um novo mundo oferecendo condições mais pacíficas, mas é preciso que façamos a nossa parte, que cada um se conscientize da oportunidade que tem nesse momento de transição planetária. Jesus conta com cada um de nós, que seja uma palavra fraterna, que seja uma mão estendida, que seja uma mensagem de luz, de consolo. Por mais simples que seja, possamos ofertar algo de nós pelo bem geral, pela paz de todos. Que Deus permita que um bom espírito amigo possa fluidificar as nossas águas, deixando para nós aquele bálsamo salutar que nos fortalece, que nos revigora, que nos aumenta a fé e a esperança. E em nome de Deus, encerramos mais essa noite de estudos, agradecendo profundamente por tantas bênçãos que recebemos. Que assim seja. Pessoal, me perdoem aí por avançar um pouco do horário, capítulo às vezes grande, né? Eu gosto de concluir o capítulo para não ficar pela metade. Muito obrigado pela presença de todos, muita paz, que Jesus nos envolva com seu amor, com a sua luz, que todos nós prossigamos confiantes, que todos nós que vamos aprendendo a cada dia um pouquinho mais dessas lições, nessas lições desses mestres espirituais e pela luz do Evangelho, possamos devagarzinho transformarmos as nossas vidas, seguirmos cada vez mais nesse rumo do Evangelho, nos passos de Jesus. Esforcemo-nos, amigos, vale a pena seguir os ensinos de Jesus, mesmo que outros digam o contrário. Confiemos naquele que é a luz do mundo. Muita paz, muito obrigado, gratidão pelas mensagens sempre tão fraternas, pelo carinho de vocês, pela presença amiga.
Desejo de todo o coração que fiquem em paz. Aqueles que enfrentam problemas mais difíceis, apoiem-se na fé, na esperança. Deus nunca nos desampara. Sigamos com fé, com esperança e com muito amor em nosso coração. Até a próxima semana, ou até a próxima quarta-feira, para aqueles que estudam Emmanuel conosco. Muita paz e muita luz.